A primeira questão é sobre história, professor Marcelo. Logicamente, conhecer a sua atuação e militância na sociedade em diversos setores. A pergunta é simples: por que você entrou na política? Muito boa pergunta. Aí eu tenho que resgatar um momento da minha adolescência, em que eu estudava no maior colégio público de Santa Catarina, colégio estadual, o Instituto Estadual de Educação. E naquela época, aí final da década de 70, início da década de 80, nós vivíamos ainda no Brasil um regime ditatorial, ainda não havia ocorrido a abertura política que se deu a partir de 1985. Então, por exemplo, não existiam grêmios estudantis, eram proibidos. E nós tínhamos pessoas ligadas à ditadura circulando dentro do colégio, inclusive, às vezes, dentro da sala de aula. Aqueles que têm mais de 40, 50 anos passaram por isso. Então, como não tinha grêmio estudantil, nós participamos do Centro Cívico, que era similar ao Grêmio Estudantil, só não tinha aquela estrutura de ser um órgão colegial, de maneira representativa, mais incisivo, mais de protesto, mais de reivindicação. Aí, a partir desse centro cívico, eu conheci alguns professores que militavam nas bandeiras, nos partidos socialistas, ainda na clandestinidade, né? Estava começando a ser reestruturada a pluralidade partidária no Brasil. Então, me convidaram para uma reunião da União da Juventude Socialista, que era uma reunião assim meio às escondidas, meio privativa, porque não podíamos fazer uma reunião pública, não podíamos divulgar essa reunião. E eu fui a uma, duas, três e passei a conhecer a nata da, da representação popular, aí então, na clandestinidade, né? Que não havia espaço, não havia partido político para toda essa gente, mas os movimentos sociais eles existiam. Então, eu conheci figuras muito importantes aqui da política de Florianópolis, de Santa Catarina, como o ex-prefeito Sérgio Grando, como o professor Wilson Rosalino, como o professor Rogério Portanova, e essa turma, então, me enturmou nesse movimento. Então, eu comecei a fazer política assim. Depois, eu me envolvi num outro segmento, que era, já na universidade, o segmento dos centros acadêmicos. Não havia mais repressão, estamos falando aí de 1987, ainda não havia sido reintegrada, retomada a eleição para presidente da República, mas as eleições já tinham sido democráticas em 82 e em 86. Então, no curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, eu passei a vivenciar a política no Centro Acadêmico Livre de Jornalismo, o CAUJ. Em seguida, eu fui cursar Direito e me envolvi também com a política estudantil no CACHIF, Centro Acadêmico 11 de Fevereiro. E assim militei durante quase 10 anos na política estudantil. Depois veio a atuação sindical. Eu fui representante sindical. Primeiro fui membro de diretoria, depois fui vice-presidente de sindicato durante 7 anos e 5 anos presidente. Estamos falando do Sindicato dos Auditores Fiscais do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Sindicontas Santa Catarina. Nesse órgão representativo sindical, eu acabei também me envolvendo na política nacional e fui diretor da Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. Depois fui presidente dessa entidade por 4 anos. E essa entidade ela congregava a política sindical de todo o país. Eram 34 tribunais de contas na época, e todos eles representados nessa instituição. Em seguida, criamos a Confederação dos Servidores dos Legislativos Municipais, Estaduais, Distrital e Federal, e dos Tribunais de Contas. Então, aumentamos aí
significativamente a massa ativa e pensante do segmento. Chamava-se a entidade Confeleges, Confederação dos Servidores dos Legislativos e dos Tribunais de Contas. Em seguida, Neco, mudamos a denominação para albergar outras categorias, auditores, fiscais, procuradores, todas elas carreiras típicas de Estado. E aí a entidade passou a se chamar CONACAT, Confederação dos Servidores das Carreiras Típicas de Estado. Não parou por aí a política sindical. Nós criamos também, além da confederação, uma central sindical, a Pública. E eu participei, então, primeiro como vice-presidente da Confeleges Conacat, depois como diretor por 2 gestões da Central Sindical dos Servidores Públicos, a Pública. Nesse interregno, eu venho a me candidatar a vereador em uma cidade próxima aqui de Florianópolis, cerca de 50 quilômetros, chamada Tijucas. E eu fui, então, suplente de vereador em 2012 e em 2016, por 2 legislaturas seguidas, atuando naquela cidade, aí dentro de um partido político. Mas quero também fazer um registro importante nessa caminhada. Eu sou filho de político. Meu pai foi prefeito, foi deputado por 2 legislaturas, só que quando ele foi prefeito, eu ainda não era nascido. E quando ele foi deputado, aí eu nasci. E ele morreu muito precocemente, em 1980 ele morreu. Então eu não tive essa convivência de adolescente, de adulto, com meu pai político. Mas seguramente aqui nas minhas veias corre também esse sangue político em razão do meu genitor, do meu pai, ter sido também um político muito importante aqui para o estado de Santa Catarina.